Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Ruth Rodrigues, diretora de operações da Special Stern Brasil. E aqui comigo, Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa da SPM São Paulo, do World Observatory e da Prime, que é o braço da ONU de Universidades de Negócio no Brasil e no mundo. Ruth, é muito legal ter você aqui, especialmente pela missão da sua empresa. Conta um pouquinho para a gente o que vocês fazem no Brasil e nos outros 24 países. Sim, bacana. É um prazer estar aqui. Agradecemos muito o convite, essa oportunidade de a gente estar conversando um pouco mais, falando sobre inclusão, falando sobre pessoas autistas, neurodivergentes, enfim. A Special Stern é uma empresa que foi criada por um pai, de uma pessoa autista que tinha muita preocupação em relação ao futuro do filho. Então, na época, nosso fundador, Torkelson, nossa empresa foi fundada em 2004, na Dinamarca. O filho dele tinha 7 anos e ele começou a ver ali várias habilidades que o filho dele tinha e que ele percebia encaixe no mercado de trabalho. Ele era um diretor da área de tecnologia. Sim. Mas que não existiam iniciativas em relação à inclusão profissional, Se hoje tem poucas, imagina em 2004, Então ele começa a pesquisar, enfim, acredita nessa ideia e funda a Special Stern como uma organização de impacto social que capacita e inclui profissionais autistas no mercado de trabalho. É uma ONG ou é uma empresa? Hoje nós temos essas duas frentes, Então, enquanto ação global, era o conceito de empresa social, Então, uma organização social, mas chegando no Brasil, a gente viu que seria necessário também abrir uma ONG, uma associação, pensando nesse viés social também, Então, hoje nós temos toda uma parte de formação de jovens autistas, a partir de 18 anos, pessoas que estão precisando de um trabalho. Então, nós temos programas de formação que varia ali de 1 a 3 meses, a depender da bagagem desse profissional, Tem alguns que, olha, eu não sei, eu quero trabalhar, mas não sei em quê, eu não tenho, enfim, acabei de sair do ensino médio ou ainda estou na escola, eu não consegui concluir, A gente não tem um critério específico de uma escolarização mínima, É importante que sejam alfabetizados, mas a gente não pede uma escolarização específica. E aí nós temos todo um processo de formação, isso tudo é gratuito, Uma equipe de psicólogos, de profissionais de TI, multidisciplinar, que a gente tanto instrui, passa ali ferramentas, ensinando os profissionais, quanto também avalia competências pensando na inclusão desses profissionais na empresa. Uma vez passando por essa capacitação, a gente tem empresas parceiras, hoje a gente tem mais de 40 empresas no Brasil, parceiras, como, por exemplo, Itaú, IBM, SAP, então empresas grandes, que abriram as portas aí para a neurodiversidade, tem profissionais trabalhando já há alguns anos. E a gente faz esse encaixe dentro das oportunidades das empresas e também oferecendo todo o treinamento para a empresa, para esses gestores, para essas equipes, oferecendo suporte dentro do posto de trabalho também para esse profissional. Então, nós temos toda essa estrutura, estamos Explica para a gente o que é o autismo, por favor. Claro. O autismo, ele é uma diferença ali na forma do funcionamento dessa pessoa, que envolve as esferas, tanto da comunicação e da interação social, quanto em relação a padrões de comportamento. Então, hoje, a DSM traz o nome ali como transtorno do espectro autista. O que é a DSM? DSM é um manual médico, Certo. Isso é um manual médico mais recente. Então, existem alguns manuais médicos que trazem a categorização,
enfim, tanto de questões físicas, né, quanto, enfim, né, tem esse entendimento patológico mais, pensando no olhar mais biomédico. E o autismo, né, está lá como transtorno do espectro autista, e ele é dividido em 3 níveis, né? Então, sendo o nível 1 um nível mais com menor impacto, menor nível de suporte, como o DSM traz. Tá? Então, a pessoa vai ter ali um impacto na comunicação, na interação social, em padrões de comportamento, mas o nível de suporte que ela vai precisar nessas esferas é um pouco menor, né? O nível 3 é o maior e o nível médio é intermediário, né? Os termos do manual pouco substancial, muito, enfim, então ele tem essa terminologia. Então, a partir disso é entendido, né? O autismo a pessoa nasce com diagnóstico, né? Então é inato e vitalício também, né? Então não se perde, né? Então vai impactar todas as esferas da vida dessa pessoa também, né? O diagnóstico costuma ser dado já por volta dos 2 anos de idade, mas existe, na verdade, também diversas pessoas que têm o diagnóstico já na vida adulta, né? Então, o manual médico permite isso também. Então, provavelmente no nível 1. Isso, muitos são no nível 1, exatamente, né? Porque, por alguma razão, né, não necessitava de um apoio ali tão substancial, então, durante todo o processo escolar, enfim, era significado de outras maneiras, né? Ele é o nerd, ou ele é mais calado, é personalidade, às vezes, e estava ali, né, presente várias características da apresentação do diagnóstico, mas que não foi, às vezes, buscado uma investigação, ou até foi, em alguns casos até foi, mas que não foi fechado um laudo naquele momento. E, Ruth, conta um pouquinho, só para a gente entender os grandes números, qual que é o percentual da população que tem algum tipo de alteração nesse sentido? E no Brasil, como é que esse processo começa com vocês? São os pais ou o profissional que procura? A empresa? Vocês que têm uma busca ativa? Não, perfeito. Hoje, estima-se, né, a gente tem um dado dos Estados Unidos, que é da CDC, a gente não tem um estudo estatístico específico do Brasil. A OMS estima que 1% da população global tenha o diagnóstico de autismo, mas tem um dado que é dos Estados Unidos, do CDC, né, que é um controle, enfim, de doenças, enfim, que eles apontam que 1 a cada 36 crianças possui o diagnóstico. 1 a cada 36? 1 a cada 36. É mais do que 1%. É mais que 1%, exatamente. Então, é um dado aí que a gente utiliza bastante. E aí, quando a gente fala sobre empregabilidade, os dados que a gente tem, também não temos um estudo específico do Brasil. Então, por exemplo, do Reino Unido, aponta que 78% dessas pessoas estão fora do mercado de trabalho, né? Então, é muito interessante que quando a gente chega no Brasil em 2015, quando a gente conversa com as empresas e fala, olha, você tem pessoas autistas trabalhando? E as pessoas ficavam... Autista trabalhando? Não, mas como é isso, né? Então, ainda que fossem empresas que tinham uma boa política de inclusão de pessoas com deficiência e o autismo, desde 2012, ser considerado deficiência... Ou seja, entra na cota legal. Entra na cota legal, exato. Você pode explicar um pouquinho para a gente como funciona essa questão de cota? Ou como é que a empresa que está assistindo a gente fala assim, poxa, eu preciso... ter essa política aqui no escritório também. Exatamente. Então, existe uma lei, né, que é a lei lá de 1991, né, que toda empresa que tem mais de 100 funcionários precisa ter uma porcentagem de pessoas com deficiência no quadro de funcionários. Então, é a partir de 2%, varia de 2% a 5%, a depender da quantidade de funcionários dessa empresa, tá? E se não tiver essa quantidade, existe uma multa, né, que é paga por funcionário, enfim. E ainda assim não se era pensado muitas vezes no autismo. Me dá uma dúvida que é muito recorrente das empresas. Conta ou não conta? Conta ou não conta como cota. E sim, independente do nível, conta, né? Então, desde 2012, o autismo é considerado deficiência para todos os fins legais. Então, não sei se vocês já viram também, por exemplo, em filas preferenciais, tem um laço, geralmente com um quebra-cabeça colorido. E esse símbolo,
é um símbolo do autismo. Olha que interessante. Olha só, eu não sabia disso. Olha que ignorância. Não, e aí, não tem muita minha- campanha informativa disso, né? Exato. Falta um pouco isso. É isso, ainda falta. Então, é um símbolo que aponta para o autismo, né? Então, enfim, todos os direitos legais, né, de uma pessoa com deficiência são também para uma pessoa autista, inclusive também esse enquadramento via lei de cotas, Sim. né? Então, O Ruth, que tipo de suporte especial ou características uma pessoa autista precisa e tem? E dentro da empresa, né? E dentro da Como é empresa, que roda isso? Quando você Como é fala que de funciona? suporte, o que Sim. precisa e o que você faz? É. O que vocês fazem? sim, como eu mencionei, a apresentação do diagnóstico pode ser muito diversa e a necessidade de suporte. Então, o que a gente vai sempre olhar é quais são as habilidades que essa pessoa tem, né? Sim. Pensando na empresa, e qual é o nível de suporte que essa pessoa precisa para trabalhar, né? Então, quando a gente olha o autismo como um todo, por exemplo, tem muitas pessoas que iriam se beneficiar, né, por uma carga horária menor, né? Vou dar um exemplo, trabalhar ali meio expediente, às vezes precisar de um nível de suporte maior. Enquanto especialista externe, né, hoje a maior parte das vagas que nós temos dentro das empresas são vagas para um trabalho de escritório. Então, vou dar um exemplo, trabalhar 40 horas semanais na frente do computador, ou é uma atividade administrativa, que pode ser numa área financeira, numa área de logística, enfim, que vai trabalhar com Excel, fórmulas ali de Excel, ou atividades mais complexas de TI mesmo, programação, QA. Então, até voltando um pouco na nossa identidade, o nosso fundador, ele era um diretor de tecnologia, então a gente inicia muito como uma consultoria, quase como uma consultoria de TI, que os nossos profissionais eram pessoas autistas. Então, Olha só. Olha que interessante. então era como existe X consultorias de TI, mas o nosso diferencial é que nossos profissionais Vocês prestavam eram pessoas serviço, vocês não prestavam cumpriam serviço. cotas de empresa. Exato. Os autistas são bons de TI? Sim, temos muitas pessoas. Não só as que têm um estigma assim, Que são gênios. que são gênios ou que só trabalham com TI. Não, existem habilidades distintas, né, diversas dentro do autismo. As pessoas podem trabalhar em muitos setores diferentes, mas com TI também, né? Também. A gente nasce do TI por causa Do dessa fundador. identidade. Sim. Isso. E aí a gente tem buscado aumentar esse escopo com o tempo, né? Mas hoje as nossas atividades ainda são ou mais de TI ou mais atividades administrativas que têm, como eu falei, né, trabalhar numa área financeira Sim, ou logística, enfim. Então, respondendo sua pergunta, né, dentro dessa estrutura, né, quais são o suporte, a acessibilidade, muitas vezes, que esse profissional ele vai precisar? Primeiro, né, informação para esse time. Então, é muito importante, antes de qualquer profissional entrar, a gente faz todo um workshop, uma apresentação envolvendo todo mundo que vai interagir diretamente com esse profissional, para explicar não só sobre o que é o autismo, mas como é a apresentação do diagnóstico de autismo nesse indivíduo. Porque mesmo se você pegar pessoas do mesmo nível, aqui é todo mundo nível 1 ou nível 2, enfim. A apresentação do diagnóstico ainda assim é muito diferente, porque a gente está falando do cérebro, né? Então, às vezes, um tem uma comunicação mais fluida, outro não, outro precisa de um apoio maior de função executiva, que é essa parte aqui do nosso lobo pré-frontal, que envolve planejamento, estimativa de tempo. Então, durante o processo de capacitação, a gente vai mapeando todos esses pontos e transmite para a empresa, né? Então, vou dar um exemplo, né? Em grande maioria, ações que são importantes, uma comunicação que seja mais objetiva e direta, ou seja, evitar mensagens implícitas, né? E, por exemplo, né? Eles não vão entender. Exato. Então, um exemplo, já até de situações que já aconteceram reais, né? Eu lembro de uma situação que o gestor falou, nossa, eu já passei esse trabalho para ele, já tem 2 semanas e ele não me entrega, não sei o que está acontecendo. A gente, bom, vamos entender, né? Era um trabalho que dava para ser feito em 1 e já passou 2.
falei, o que é esse trabalho aqui? O que aconteceu? Eu falei assim, não, isso aqui não é importante não. Ele me entregou e falou para quando eu tiver um tempinho eu fazer. Tá em segundo plano. Que é algo comum. Quando você tiver um tempo, você faz isso aqui. E aí tem uma mensagem implícita, não é quando eu, tipo, não tenho nada para fazer agora, eu vou fazer. É uma gentileza de falar, né? Faz o mais rápido que você puder. Exato, mas não é claro, não está claro, né? Então, Sim. existe todo um esforço, muita acessibilidade comunicacional, né? Então, assim, treinar quem está interagindo a transmitir as coisas de uma maneira que seja clara, né? Ou então, eu fiz um feedback, só que ele não aceitou. Mas como assim? Eu passei para ele e falei, olha, eu acho que isso aqui que você fez podia ser diferente. Isso aqui eu acho que dava para fazer. Ele falou, eu acho que assim estava bom, né? E não é, quando a gente dá um feedback falando eu acho, não é acho, né? A gente está querendo que ele faça diferente. Sim, sim. Por favor, faça assim. Não estou pedindo uma opinião, assim, muitas vezes, né? Então, assim, olha, aqui ficou bom, mas você precisa fazer dessa outra maneira. Então, isso precisa ser dito de uma forma clara. Da forma clara, né? A Greta Thunberg está no espectro, né? Exato. E eu sou muito fã dela. Assim, ela diz que é o superpoder dela. Sim. Que permite que ela foque nas coisas, que é tudo preto e branco. Então, ou tem mudança climática ou não tem, não dá para ficar. E se tiver, nós precisamos resolver isso. Isso é bem claro para ela. Exato. Agora, a rotina no fluxo da empresa. Então, tem uma empresa acima de 100 colaboradores, vai tentar preencher essas vagas, vai para o mercado, acha vocês. Exato. E fala assim, eu estou aqui com 5 vagas disponíveis para essa cota. A partir desse momento, você vai procurar ou você já tem um banco de talentos já que você está qualificando, capacitando e com isso você preenche? É mais sob demanda ou vocês funcionam mais na linha da oferta? Sim. Nós temos algumas soluções hoje para as empresas, né? Então, por exemplo, a gente já tem um banco, isso é uma coisa que já acontece. A gente tem formações recorrentes, todo o processo que eu falei de capacitação com os adultos autistas que querem um trabalho. A gente tem várias no ano, né? A gente sempre tem no máximo 12 pessoas por turma. E uma vez formados, a gente já mapeou as habilidades dessa pessoa. Quando a empresa precisa de uma pessoa, vocês fazem o match. A gente já vê quem tem mais esse encaixe para indicar. Então, a gente tem essa possibilidade nessa contratação. A gente tem algumas modalidades, a contratação direta, né? Pensando em fins de cotas. Tem muitas empresas também que, como é algo novo, prefere a terceirização, que foi até nossa essência lá da prestação de serviço, né? Então, assim, olha, aqui a gente trabalha mais com outsourcing, ou então, olha, eu tenho muitos gestores aqui que nunca fizeram, estão um pouco preocupados, então tem a possibilidade deles começarem como terceiros, ou seja, como nossos funcionários prestando serviço. E depois a empresa absorve. E a empresa absorver depois. Que legal. Sim, então tem essa possibilidade. E também projetos que são customizados, né? Então a empresa fala, olha, eu tenho aqui algumas vagas específicas, eu quero fazer um recrutamento já com a minha marca, um treinamento específico para eles e depois a entrada desses profissionais. Então a gente tem essa possibilidade também. Ruth, se eu sou pai de um filho autista, como é que eu procedo? Como é que a gente chega em vocês? Pergunta dele. Agora como é isso? Eu ligo para você, que você quer dar o telefone? Sim, podemos passar na frente. A gente põe no... Pode pôr, né? Como é que funciona? Hoje a gente tem, além das nossas redes sociais, o nosso e-mail, né, que é o contato.br@especialisterne.com, que essa família, esse profissional pode entrar em contato com a gente tem um formulário que a gente pede para a própria pessoa autista preencher, né? Que a gente pede algumas informações sobre interesses profissionais, habilidades, sobre currículo também, coisas que já fez, para a gente entender um pouco o perfil. E aí a gente chama todas as pessoas que se aplicam para uma reunião na qual a gente explica todo o nosso processo. Então, que é a capacitação, que não tem uma garantia do trabalho depois, né? Mas hoje a gente consegue incluir 70% das pessoas que passam pela nossa formação. Olha que ótimo índice.
Então, a gente explica todo esse processo. E aí, interessando a continuar, a gente chama para uma conversa individual. Essa conversa a pessoa pode fazer ou sozinha ou acompanhada por alguém, da escolha da pessoa autista. E depois uma atividade prática que a gente antecipa, que a gente tem na nossa capacitação e a gente antecipa para entender um pouco das habilidades, né? Que envolve ali com os robôs da Lego Mindstorm, que envolve ali um raciocínio lógico-matemático, um pouco ali de ações no computador e na montagem. Enfim, então a gente já entende um pouco pensando em habilidades para as oportunidades que a gente tem. O que é robô da Lego Mindstorm? Okay. Eu não sei. Se é da Lego, é bom. É da Lego. É como se fossem as peças. Então, eles recebem um manual que monta essas peças da Lego. Então, costuma ser também algo divertido. E tem um robozinho que você monta junto ali, né? Sim. E com as rodas, vira como se fosse um carrinho. E aí, ele pode fazer uma série de comandos, né? Perfeito. Então, a gente ensina também como montar ali no computador. Então, eu quero que ande em linha reta. Então, tem alguns exercícios. Fazer andar em linha reta. E coloca ali o tamanho, né, o número, e aí ele anda, vai seguindo as coordenadas que você colocar no computador. Ruth, uma última pergunta, assim só. Ou penúltima, talvez. Eu tinha uma. Quando sobe a placa, encerrou, o Método tem duas perguntas. Não, só uma. Eu sei que ia encerrar. Eu vou fazer bem curtinho. Para quem é de fora de São Paulo, ou você está baseado em São Paulo, certo? A empresa tem mais alguma unidade no país, não? Nós temos o escritório em São Paulo desde 2015. Ano passado a gente começou uma operação no Rio de Janeiro. A gente ainda está em fase de formar parcerias no Rio, obter vagas, mas a gente tem uma formação anual que acontece lá, inclusive a gente vai ter uma agora no segundo semestre. E esse ano, inclusive nesse momento, acho que é até uma novidade já para antecipar para vocês, está começando também uma unidade em Recife. Opa! Então, para a gente poder atender de uma maneira, começar ali, né, ações no Nordeste. Então, hoje a gente recebe, para você ter uma ideia, cerca de 1.000 contatos de todo o Brasil, de pessoas autistas por ano, né, querendo uma oportunidade de trabalho. E hoje a maior parte das oportunidades, elas são híbridas em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Mas vocês atendem uma família, uma pessoa fora dessas unidades? Sim. Online, por exemplo, eu estou em BH. Eu posso entrar em contato e me inscrever ou inscrever um ente da família? Pode. A gente tem hoje tanto uma plataforma 100% online de formação que a pessoa pode fazer, isso é aberto, gratuito para o público. E as formações, como a gente faz uma simulação do trabalho, hoje elas estão, para fazer a formação na especialista L para vaga, precisa ser híbrido. Claro. Então, de alguma maneira, porque as vagas são também. Então, é uma forma também da gente já entender, pensando em funcionalidade do trabalho nesse mesmo formato. Ele pode fazer a qualificação, mas na hora de começar o serviço ele vai ter que estar disponível para ir para o escritório. Exato. Mas não necessariamente nas unidades, ele pode ir para o escritório em BH, por exemplo. Isso, mas aí a gente precisaria ter vaga em BH. Sim, então, claro. Também essa abertura que a gente tem para as empresas, que a gente, apesar de ter escritório só nesses lugares, a gente pode incluir pessoas em todo o país, claro. Né? Então, né, se é uma empresa que está nos vendo, enfim, né? A gente fez um projeto super bacana esse ano com uma empresa em Uberlândia, né? O Tribanco. Apesar de a gente não ter escritório lá, né? Incluímos ali 3 pessoas no banco, né? De Uberlândia. Só a minha última dúvida, como é que vocês financiam isso? De onde vem o financiamento? O próprio trabalho, né, quando a gente fala desse processo de inclusão nas empresas, então a gente oferece os treinamentos para a empresa, todo o suporte, né? Então isso vira subvenção para a gente formar mais pessoas. Vocês vendem o serviço para a empresa. Vocês cobram das empresas esse treinamento. Exatamente. Então é a nossa forma de sustentabilidade enquanto negócio social. E como empresa social, todo fundo, né, qualquer situação de lucro é para investir na criação de uma nova unidade. Então, como a gente está fazendo agora, tanto no Rio quanto no Recife, que é algo que a gente ainda não tem grandes parcerias, mas o escritório de São Paulo, né, apoia essas outras unidades. Genial, Ruth. Sensacional. Parabéns pelo serviço, pela missão. Sim. Nota 1000, a gente não conhecia.
Vamos ajudar, vamos divulgar bastante. Sim, excelente. Nota 10, parabéns. Muito legal, parabéns. Muito obrigada. Obrigada.